uma estratégia é dividendos. Pouco importa o preço que você vai pagar, contanto que o fluxo de pagamento continue. Eu queria saber um pouco de vocês dessa visão do cenário que nós temos hoje. Olha, toda vez... A rede social é um excelente termômetro para isso. É verdade. Toda vez que você vê uma narrativa sendo repetida muitas vezes e sendo usada como uma verdade absoluta de que isso vai acontecer, você pode ter certeza que se você fizer o contrário, você vai se dar melhor. Você tem mais chances de se dar melhor. Boa. Isso é unânime. Sempre acontece isso. Então, todas as vezes que a gente tem algum grande marco, não, eu não vou comprar porque lá na frente vai cair. Geralmente ocorre ao contrário, né? Porque a bolsa antecipa movimentos. Então, se vai ter eleições, poxa, ela já precifica antes, entende? Então, quanto menos você ficar suscetível a esse tipo de achismo, mais fácil você toma uma decisão e melhores preços você pega. Então, agora, eu acho que a gente, respondendo na pergunta, sim, eu acredito sim que é um momento de oportunidade. Obviamente que precisamos ficar alertas pelo que está por vir, né? Não é você fechar os olhos simplesmente e ficar alheio ao que está acontecendo, né? Porque é realmente, na minha opinião, muito grave. Mas isso não vai, de maneira alguma, mudar a nossa estratégia, mudar o nosso comportamento com os nossos investimentos. Porque na nossa experiência, nos últimos 53 anos do Ibov, foi assim. As boas empresas que estão na Bolsa se superaram. E saíram melhor, por exemplo, nesse período de crise. Quem se sai melhor? A padaria do seu Joãozinho, que o Felipe deu o exemplo no início, ou a Açaí? São empresas consolidadas que têm o potencial de repassar a inflação nos seus preços, né? Portanto, lucro e dividendos são métricas reais. E são excelentes investimentos para você corrigir a inflação, que no Brasil é algo primordial para você quando você está pensando em investir, né? Então, sim, eu acredito que a gente está vivendo mais um dos vários momentos que a gente já presenciou de oportunidade. E Brasil é isso, assim, é montanha-russa mesmo. Não tem muita novidade. Tá sempre em crise. A né? turma acha que vai encontrar aqui tranquilidade, previsibilidade, estabilidade. Não vai. Você quer um exemplo? Que é mais do que aquela medida provisória 579 lá, quando a Dilma quis baixar a conta de luz na marra. Né? Pô, o setor elétrico derreteu. A Eletrobras foi a R$3, Semig virou pó. E estão tudo aí, fortes, pouco endividadas hoje e pagando dividendos fantásticos. Essa época foi bem temerária, não sei se vocês vão se lembrar, mas mexeu com um segmento que é considerado o mais perene, o mais seguro de todos, que é o setor de transmissão. Então, naquela época, a estratégia foi, inclusive, muito criticada, do tipo, olha, não existe segurança no Brasil, nem no setor em que o Barsi diz que é o mais seguro, né? E ele virou e disse, mas eu quero dar um beijo na boca da Dilma, que ela me fez comprar Eletrobras a R$13. Mas é um ponto interessante. O setor elétrico realmente ele é um setor muito previsível, né? O pessoal fala até que é um bond proxy, né? Como se fosse quase um título de renda fixa negociado em bolsa. E por conta de uma canetada do governo, ele sofreu, mas depois voltou a ser o que era. Então acabou abrindo uma baita de uma oportunidade, por isso que seu pai comemorou nessa ocasião. Então, na visão de vocês, estamos diante de uma oportunidade. Embora, logicamente, existam riscos, a gente não sabe quando vai ser o fundo, né? Podemos estar longe disso. Sim. Mas eu também compactuo com essa visão do momento atual, porque, de fato, a gente está muito barato. E tão barato e tão pessimista, né? Que é aquilo. Poxa, se não der tão errado assim, já sobe a bolsa. Exato. No final das contas. E eu acho que tem só uma coisa que eu acho que é importante falar aqui, principalmente para o leigo, né? A pessoa que está fora da bolsa ou começando, ela tem a visão de que ela vai pegar o recurso dela e vai colocar tudo de uma vez em uma determinada ação ou dividindo em 5 ações. E não é assim que funciona. A gente, acho que podemos até dizer isso, a gente está sempre comprando num grau maior ou menor. Então, conforme você vê essa precificação do caos aparecendo, o que tem de acontecer nesses momentos? As cotações caem numa intensidade muito maior do que os lucros das empresas. Nessa hora que você consegue comprar um lucro barato, um dividendo barato. Então, você vai aumentando a intensidade de compras. Porque não dá para você acertar o fundo do poço, como você estava falando, né? Pode cair mais? Pode cair mais. Você acha que vai cair mais? Talvez. Então, como a gente não sabe, você vai consumindo o seu caixa, aportando numa intensidade maior conforme vai caindo. Em 2020 foi exatamente isso. Você achava que o piso era... A bolsa estava perto de 120 mil pontos naquela época, né? Ela começou a cair, veio para 10, para 100, para 90, para 80 e chegou a 60. Quem imaginaria que ia vir
para 60 mil pontos, metade. É verdade. Em dólar ela dividiu por 3, porque o dólar foi para 6, 10 mil pontos em dólar. Cara, ninguém sabia. Então, só para você ter uma noção disso, na prática, nós mesmos, assim, que já temos muito tempo de bolsa, o nosso caixa mesmo acabou no segundo ou terceiro circuit Terceiro break. circuit break já tava no termo Só e que no, teve mais na put. 3 circuit break. E aí um olha pro outro e fala, meu, acabou, e agora? E E agora? agora? Agora você, senta. posição fetal, aguenta a Espera. porrada e vamos para cima. Você espera, porque o dividendo ele continua caindo. As empresas não pararam de pagar dividendo, inclusive nessa época, por exemplo, da pandemia. Elas continuam pagando dividendo e a gente continua fortificando, fortalecendo as nossas posições. Esse comportamento, assim, para o pessoal entender, só com muita informação, sempre lá passando essa calma para o pessoal. Só que é para você ver que ninguém sabe o que vai acontecer. O Lírio que fala esse negócio, né? De você se recolher a posição fetal e continuar apanhando, porque a gente não sabe qual que é o fundo do poço. Né? Mas o fato, o que a gente sabe, o que a gente tem controle? A gente tem controle de comprar as boas empresas sempre, que pagam bons dividendos a bons preços em bons setores.